Olá, meu nome é Dora Bizzolini e chegamos ao nosso quinto dia, né, do Desafio Agora Vai, um desafio de 21 dias com conteúdo, ferramenta e dicas simples para a gente romper o ciclo da procrastinação e tirar metas, projetos, sonhos, desejos do papel, sem entrar naquele ciclo de entrar ano, sai ano e a gente não realizar. Então, bora lá para o nosso quinto dia. Nosso quinto dia também é o último do pilar do autoconhecimento. Claro que autoconhecimento é um assunto inesgotável, eu poderia passar o resto da vida aqui falando sobre isso, mas a gente tem outros pilares também, como da organização e planejamento, da inteligência emocional. E só para relembrar, né? Esses pilares fazem parte, esses são os três pilares que fazem parte da minha mentoria, a mentoria que eu chamo de mentoria terapêutica 8%, onde depois de 20 anos atuando aí na área de desenvolvimento, eu percebi algumas coisas que travam as pessoas e coloquei numa metodologia para a gente trabalhar cada uma dessas coisas, né? Dentro do autoconhecimento, ao que as pessoas erram em relação a isso, a planejamento e organização, onde também que elas têm mais dificuldade, então a gente trabalha essa parte, e inteligência emocional, que é a base de tudo, porque a gente vai lidar com desafio, com dias difíceis, com imprevistos, com limitações nossas, com, às vezes, bloqueios, com crenças. E se a gente não trabalhar isso, não tem dica, não tem ferramenta, não tem metodologia que faça a gente sair do lugar. Então, vamos lá para o nosso último dia falando do pilar do autoconhecimento. Hoje, eu trago uma pergunta para vocês, porque a gente vai falar de autorresponsabilidade. Você realmente tem feito o que você se propõe a fazer? Dentro das pessoas que eu já atendi esses anos todos, né, na área de pessoas, tanto pessoas que eu atendi quando era de RH, pessoas que eu atendi em terapia, em processos de coaching, mentoria, em palestras que eu dei, em cursos, uma coisa que as pessoas sempre falavam muito. Ah, mas eu já fiz tudo que eu podia fazer e não saiu do lugar. Ah, mas eu já fiz o máximo e eu não consegui fazer. A minha pergunta hoje para você é: você realmente tem feito o que você se propõe a fazer? Sabe, não é nem se você já fez tudo, mas você realmente se propõe a fazer? Porque na prática, o que, que eu acabei vendo? Muitas vezes a pessoa tinha uma meta, ela pensava em como que ela ia fazer, ela criava um plano de ação, às vezes ela estudava para como fazer aquilo da melhor forma, mas na hora de fazer, ela fazia 1, 2 dias, 3 dias, às vezes uma semana, aí começava a se passar e não fazer, até uma hora que ela parava, não tinha constância, então não tinha resultado, e ela tinha a sensação que ela já fez tudo, mas às vezes você fazer 1 ou 2 dias de uma determinada coisa não vai te levar para onde você quer. Aí a gente volta, por exemplo, na dieta. Não adianta me alimentar certo 1 ou 2 dias. Não adianta me alimentar certo uma semana e no fim de semana comer tudo que não comi na semana inteira. E na semana seguinte já ficar toda desregrada de novo. Vai falar, ah, mas eu tentei. Não, não, não tentou, pelo menos não tentou da forma certa. Então, quando a gente se propõe uma meta e a gente fala assim, ah, tá, a minha meta é X. Para chegar nessa meta, eu vou fazer isso, 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 isso e isso. Eu tenho que dar um jeito de acompanhar se eu realmente estou fazendo isso, sabe? Eu estou aplicando as coisas que eu falei que ia aplicar, eu estou seguindo a rotina que eu falei que ia seguir. Eu vejo muita gente falando de hábitos matinais, ou mesmo naquele lance de acordar 5 horas da manhã. Só que quantas pessoas realmente colocam isso em prática? Quantas pessoas definem uma rotina e realmente cumprem? Sabe aquela coisa de segunda eu começo dieta, segunda eu paro de gastar dinheiro, segunda eu paro de fumar, segunda eu paro o hábito X, Y, Z. Ah, segunda eu vou começar a estudar, eu vou começar a ler, eu vou começar a fazer minhas aulas de inglês que estão ali parado, eu vou começar a fazer isso, aquilo, outro. Mas quantas vezes a pessoa realmente começa na data que ela falou e quantas vezes ela tem constância em permanecer fazendo? Ah, eu sou empreendedora, eu vou fazer X contatos por dia. Quantos dias eu realmente fiz X contatos por dia?
para no final do mês eu poder ir lá e mensurar e falar assim, eu realmente fiz? E se eu realmente fiz e não tive resultado, tem algo errado no que estou fazendo. Essa estratégia não funciona para mim. Ou a forma que estou fazendo não é a melhor. Não é a melhor dieta, não é o melhor exercício, não é a melhor abordagem no contato com a pessoa que estou prospectando, não é a melhor forma de estudar. Ou eu estou fazendo a coisa da melhor forma, só que eu não estou tendo constância. Eu faço um dia sim, 10 não, um dia sim, 15 dias não, 2 dias sim, um mês não, e quero o resultado no fim do ano. E aí fico frustrado, falo, minha vida não sai do lugar. Então, o que eu trago hoje é uma ferramenta muito simples também, como todas que eu já trouxe até agora, não só de você se perguntar se você realmente está fazendo, como de você monitorar isso todos os dias. Então, vamos lá. Tem duas ferramentas que vai te ajudar a saber se você realmente está sendo autorresponsável com as suas metas ou se você está se enganando, sabe? A gente fala muito de autoconhecimento, mas tem também autoengano. Eu traço uma meta, eu faço 2, 3 dias e falo, não, mas eu fiz, eu tô fazendo, eu faço todo santo dia e não funciona. E às vezes eu nem tô mentindo para os outros, mas na minha cabeça, como eu penso tanto naquilo, eu tô fazendo e na prática, às vezes, eu não tô. Eu penso, planejo, organizo e não faço. Então, essas ferramentas, tanto o rastreador de hábitos, quanto ter um diário, um caderno, alguma coisa assim, vai te ajudar. E aí eu vou falar de cada uma delas separado, tá bom? Mas só para fechar o assunto de autorresponsabilidade, às vezes eu falo que eu vou fazer uma coisa, não faço. Às vezes eu falo que eu vou fazer uma coisa, e aí todo imprevisto que acontece, fala, não fiz por causa disso, daquilo, aquilo, outro. Só que imprevisto sempre vai ter. Então a gente precisa ser autorresponsável, não só de falar que vai fazer e se propor a fazer, como também parar de dar desculpa. Dia ruim sempre vai ter, gente tentando atrapalhar sempre vai ter, imprevisto sempre vai ter, mas o que eu estou fazendo para lidar com isso? E aí, quando a gente faz um rastreador de hábitos ou diário, a gente começa a ver o que realmente é interferência e o que é realmente eu não fazendo e justificando, colocando a culpa nos outros, né? Ah, é que o fulano, é que não sei o quê, é que a economia, é que o país, é que. Enfim, então, a gente para com os aqui, as desculpas, né? E a gente vai começar também a conseguir, pelo rastreador de hábitos ou por um diário, como eu vou falar para vocês, a gente vai começar a olhar aquele dia e falar assim: esse dia eu não fiz, por que eu não fiz? Faltou tempo, foi um dia realmente fora da curva, porque tem dias que são a prova de qualquer planejamento, né? E quando é questão só que eu procrastinei, eu não priorizei, eu não dei atenção, eu não fiz o meu melhor. E aí também a gente consegue ter outras percepções. Se eu procrastinei, se eu não fiz o meu melhor, se não. Por quê? O que está me impedindo? Sabe? Às vezes, nem toda procrastinação é preguiça. A gente vai ver isso quando eu falar no ciclo da procrastinação. Mas muitas vezes procrastinação pode ser também cansaço. Pode ser aquele sono que você não está dormindo direito, aquela alimentação que você não está dando atenção, aquela energia que você não tem. E aí chega na hora que você precisa, você não consegue ser produtivo, você não consegue render. Não adianta eu acordar às 5 da manhã se eu não durmo bem, se eu não me alimento bem, se eu não organizo minhas metas no dia anterior, se eu não sei exatamente o que eu vou fazer quando eu acordar. Então, tem mecanismos aí da gente olhar tudo isso e falar, beleza, por que hoje não rolou? Por que hoje eu não consegui? E como que eu vou fazer para que nos outros dias eu consiga fazer? O que eu tenho que ajustar? Tudo isso também vai ajudar, tá bom? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu já vou entrar nas ferramentas. O primeiro é o rastreador de hábitos. O que ele consiste? Consiste em você pegar uma planilha, eu vou deixar no grupo essa planilha para vocês. Pegar uma planilha e colocar 2, 3 hábitos no máximo. 2, 3 hábitos que você precisa ter, o que você precisa fazer. Eu vou pegar o exemplo lá nos contatos, tá bom? Eu tenho que fazer 10 contatos por dia para trazer novos clientes. Então, eu vou colocar lá, e aí todo dia eu vou definir 2 cores, né? Uma para o dia que eu fizer, uma para o dia que eu não fizer. E aí todo dia eu vou pintar os quadradinhos, os 30 dias do mês. E aí eu vou ver quantos dias realmente eu fiz os 10 contatos.
Ah, tô fazendo uma educação alimentar, eu vou colocar lá, a meta é educação alimentar. E eu vou pintar todos os dias que eu conseguir seguir certinho de uma cor, e os dias que eu não conseguir de uma outra cor. Ou fazer xizinho, ou pintar só os dias que eu conseguir deixar os outros em branco, enfim. Você vai fazer de uma forma que seja visual para você e que você bata o olho e você entenda o dia que você fez e o dia que você não fez. Ah, eu vou fazer exercício 3 vezes na semana, então eu vou pintar lá os dias que eu fiz. Só que tem 15 dias que tá marcando que eu não fiz. Por quê? O que aconteceu nesses 15 dias? Por que eu não consegui seguir a minha rotina? Então vai ajudar na hora de você pegar as tarefas que você se propôs e acompanhar se você está fazendo, tá bom? Outra coisa que você pode usar junto ou usar só ele, né? Mas é legal também, é ter um diário. Se você pegar esses dias que você não fez e registrar o que te impediu, o que deu de errado, de repente, ao final do mês, quando você olhar, você vai ver um padrão. Você vai identificar ali alguma coisa que você tenha que mudar. Ou mesmo um padrão de comportamento. Aí, nesse caso, eu vou pegar o caso da dieta, tá? Quando eu passava com a nutricionista, ela falava, pega um caderno e anota tudo o que você comeu diariamente. Às vezes a gente fala assim, mas eu estou me alimentando certo. Só que a gente não vê aquela bala ali, aquele chocolate aqui, aquele petisco colar, não sei o que, uma bebida calórica que a gente toma no meio do caminho e fala, tô fazendo tudo certo a dieta, será? E quando a gente faz esse diário, a gente começa a perceber, opa, não tô fazendo tudo certo, né? Outra coisa que serve também essas anotações. Eu tenho enxaqueca desde os 2 anos de idade. E um dos médicos que eu passei, ele falava para mim, faz um diário dos dias que você tiver crise. Faz um diário e anota. Se você dormiu, o que você comeu, se comeu muito, se ficou muitas horas sem comer, se tomou algo diferente, se fez algo diferente, como que foi sua rotina no dia. Para identificar o que está desencadeando as crises. O que te faz mal. Porque tem N coisas que podem desencadear a crise. Então, o que tem na sua rotina que está desencadeando as crises? Então, por isso que eu falo, rastreador de hábitos e diário, nesse ponto, ajudam muito, muito, muito. Para a gente entender o que a gente realmente faz, para acabar com as mentiras, para documentar. E quando eu falo mentira, eu não estou falando que eu sou uma pessoa ruim ou que eu sou uma pessoa ruim, não é isso. Mas no dia a dia, a gente acaba pecando por omissão. A gente faz coisas e não registra, porque a gente acha ali que está fazendo certo. Ou na correria, no automático, a gente fala, eu fiz. Será? Então, isso vai te ajudar muito, muito, muito. Se você puder fazer os dois, melhor. Se não conseguir, faz pelo menos um rastreador de hábitos. Coloca de 1 a 3 metas no máximo e vê o que você realmente faz todos os dias regradamente. Tá bom? Como eu falei, vai te ajudar a corrigir a rota. Se você não está fazendo, você vai identificar o porquê não está. Se você está e não está tendo resultado, você também vai conseguir identificar que de repente o que você está fazendo não é a melhor forma de fazer para você. Talvez funcione para o colega, para você não, e você vai ter que achar uma outra forma de fazer que realmente te leve onde você quer estar, tá bom? Espero que tenha ficado claro para vocês. Como eu disse, eu vou deixar lá no grupo a ferramenta de rastreador de hábitos. Para quem não está no grupo, se quiser, me avisa pelos comentários que incluo vocês lá, ainda dá tempo, ainda tem dias, né? Bastante dias aí pela frente. E aí vocês começam a acompanhar também por lá, tá bom? Beijo, até nosso 6º dia. E amanhã a gente já entra no pilar da organização e do planejamento. Ou planejamento e organização, como eu gosto de falar. Porque a gente planeja e se organiza para cumprir. Tá bom? Beijo, até amanhã.